Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O mercado brasileiro começa a semana carregando uma herança positiva da sexta-feira, com o Ibovespa fechando em alta de 0,74%, na faixa dos 174 mil pontos, o maior nível desde o começo de junho. A leitura por trás desse movimento foi bem clara. A produção industrial brasileira veio abaixo do esperado, reforçou a percepção de atividade mais fraca, derrubou os juros futuros e deu fôlego para a bolsa, principalmente nos nomes sensíveis à renda fixa, consumo, construção e bancos domésticos. Quando a curva de DI fecha, o investidor volta a recalcular valuation, o custo de capital cai e ativos que estavam sofrendo com Selic elevada respiram melhor. Lá fora, a referência ainda vem de quinta-feira, porque Nova York ficou fechada na sexta pelo feriado do Dia da Independência. O Dow Jones renovou recorde, o SP 500 ficou praticamente de lado, perto dos 7.500 pontos, e o Nasdaq caiu 0,80%, pressionado por semicondutores. Ou seja, o exterior chega sem uma mensagem única, mas nesta manhã os futuros americanos melhoram, com o SP 500 subindo 0,5% e o Nasdaq avançando 1,4%, o que devolve apetite por risco e ajuda o humor global. Na Ásia, o sinal também é construtivo, com o índice regional sem Japão em alta de 0,4% e a Coreia avançando mais de 2%, movimento que combina recuperação técnica, recomposição em tecnologia e busca por beta em mercados que vinham descontados. Esse pano de fundo favorece uma abertura brasileira menos defensiva, mas não chega a ser uma onda compradora automática, porque o bloco de commodities vem mais fraco e pode tirar tração justamente de Vale, Petrobras e siderúrgicas, que têm peso grande no índice. O petróleo Brent ainda fechou a sexta-feira perto de US$ 72 por barril, mas nesta manhã perde força depois de a OPEP+ decidir ampliar a oferta em agosto. Esse tipo de notícia pesa porque mexe no equilíbrio entre oferta e demanda, reduz prêmio de curto prazo e limita o espaço para alta das produtoras. Para as ações preferenciais da Petrobras, o sinal inicial é neutro a levemente negativo. Não por mudança estrutural na tese, mas porque o mercado pode preferir realizar parte do ganho recente enquanto o Brent trabalha mais fraco. No minério de ferro, o quadro é ainda mais travado. O contrato em Dalian caiu 1,74% para perto de 734 yuans por tonelada, enquanto a referência em Singapura recuou 0,46% para a região de US$ 98 por tonelada. A leitura continua ligada a estoques elevados nos portos chineses, demanda irregular das siderúrgicas e ausência de estímulo mais forte na China. Para a Vale, isso significa uma abertura mais cautelosa, com o papel tentando equilibrar o bom fechamento local de sexta com a commodity apontando para baixo. O dólar à vista fechou a sexta em queda de 0,76%, perto de R$ 5,17, refletindo o enfraquecimento global da moeda americana depois de um payroll mais fraco nos Estados Unidos. Esse ponto é importante, porque câmbio mais comportado ajuda a aliviar a percepção inflacionária no Brasil e reforça o fechamento dos DIs. Mas a sustentabilidade depende dos dados de hoje. Se os serviços americanos mostrarem força demais, principalmente em preços e emprego, o dólar pode recuperar terreno, os treasuries podem abrir e o alívio local pode ser colocado à prova. A agenda começa cedo na Europa, com encomendas à indústria na Alemanha, PMI de construção, confiança do investidor Sentix, preços ao produtor e vendas no varejo. São números importantes para medir se a economia europeia segue fraca o bastante para sustentar cortes de juros, ou se existe estabilização depois de meses de atividade pressionada. Além disso, Isabel Schnabel, Christine Lagarde e Philip Lane falam ao longo do dia. Então, o investidor vai procurar pistas sobre o tom do Banco Central Europeu. No Brasil,
O Boletim Focus das 8h25 ganha relevância por uma razão simples: o mercado quer saber se a melhora recente dos ativos veio acompanhada de alguma estabilização nas expectativas. Atenção especial para IPCA, Selic, PIB e câmbio. Se o Focus trouxer nova deterioração em inflação ou Selic, o espaço para a queda adicional dos juros futuros diminui, porque a curva volta a cobrar prêmio. Se vier estável ou melhor, pode reforçar a leitura de que a bolsa tem espaço para testar resistências, especialmente nos setores domésticos. O grande gatilho do dia, no entanto, está nos Estados Unidos, às 11 horas, com o ISM de serviços de junho e seus subcomponentes. O número cheio importa, mas o detalhe importa mais ainda. Preços pagos, emprego, novos pedidos e atividade empresarial vão dizer se a desaceleração do payroll foi um sinal amplo de perda de força ou apenas um ruído dentro de uma economia resiliente. Se o ISM vier forte, acima do esperado e com preços pressionados, o mercado pode voltar a discutir Federal Reserve mais paciente, juros longos mais altos e dólar global mais firme. Se vier fraco, reforça o cenário de soft landing, favorece fechamento de curva, melhora o apetite por bolsa e mantém o Brasil em trilho mais favorável. No corporativo, não tivemos balanços relevantes de peso do Ibovespa depois do fechamento de sexta. Então, o radar fica mais concentrado em comunicados e eventos. A Vale informou que divulga produção e vendas do segundo trimestre em 21 de julho, depois do fechamento, e resultados, no dia 30 de julho, também depois do fechamento. Isso já começa a puxar atenção para volume produzido, preço realizado, custo caixa e comentários sobre China, porque o mercado quer entender se a pressão no minério é apenas tática ou se começa a contaminar as estimativas para o segundo semestre. Na Engie Brasil, o investidor segue atento depois da aprovação da aquisição de 40% da hidrelétrica de Jirau, com o ativo avaliado em 5 bilhões e 700 milhões de reais, e uma possível oferta de ações que pode movimentar até 8 bilhões e 400 milhões de reais, segundo estimativas do Safra. A transação pode reforçar escala e perfil operacional, mas também abre discussão sobre funding, diluição e retorno esperado. Então, a ação tende a permanecer volátil enquanto o mercado calibra o impacto no balanço e no dividend yield futuro. No setor financeiro regional, o Banrisul comunicou contrato definitivo com o governo do Rio Grande do Sul para serviços ligados à folha de pagamento, com pagamento de 1.234 bilhões de reais em parcela única. O valor será registrado como ativo intangível e reconhecido ao longo do prazo contratual. Então não é um ganho imediato de resultado recorrente, mas reforça a importância estratégica da relação com o Estado. Já no calendário de proventos, Ambev, Alupar e Enjoei têm pagamentos previstos para hoje, um efeito mais ligado a fluxo e ajuste pontual do que a mudança estrutural de tese. Entre as siderúrgicas, o dia começa misto. Minério fraco e China cautelosa pesam no sentimento, mas a Gerdau tem um ponto corporativo positivo depois de a Fitch reafirmar os ratings da companhia e revisar a perspectiva de estável para positiva. Essa mudança sugere melhora potencial no perfil de negócios, na rentabilidade e na recuperação das operações no Brasil, o que pode criar alguma diferenciação dentro de um setor que ainda depende de demanda chinesa, câmbio, custo de insumos e disciplina de oferta. Na estratégia de abertura, eu vejo o Ibovespa tentando sustentar uma estabilidade positiva, trabalhando ao redor dos 174 mil pontos. O ponto técnico mais importante está perto de 175 mil pontos, região que precisa de fluxo comprador consistente para destravar uma tendência mais clara de curto prazo. Para baixo, a defesa fica entre 172.800 e 173 mil pontos, perto da mínima de sexta. Então, o mercado entra no dia com assimetria interessante, mas seletiva, né? Bancos, consumo e nomes domésticos podem ajudar se os DIs continuarem fechando, enquanto commodities limitam o índice se petróleo e minério seguirem pressionados.
A mensagem para a carteira é não confundir melhora de humor com cheque em branco para risco. O fluxo externo ajuda, os futuros americanos ajudam e o dólar mais fraco ajuda, mas o dia será decidido pela combinação entre ISM de serviços, treasuries e comportamento das commodities. Se o dado americano vier benigno, o Brasil pode buscar a resistência e ampliar a rotação para setores domésticos. Se vier quente, a bolsa tende a devolver parte do fôlego, com alta do dólar, abertura dos DIs e mais cautela nos ativos de duration. Por isso, a leitura de mesa para amanhã é seletividade, gestão de posição e atenção máxima aos gatilhos das 11 horas. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!